Olá pessoal, a gente está aqui continuando a sequência de aulas, certo? E vamos continuar falando um pouco sobre a transformada Z, certo? E aí vou tentar finalizar hoje a transformada Z, falando sobre a transformada Z inversa, certo? Para ver se eu consigo, na próxima aula, já trazer um pouco de filtros, certo? Então, a ideia aqui da transformada Z é a gente conseguir transformar, né, o sinal do domínio do tempo para o domínio da frequência, certo? E fazer algumas análises importantes. Né? Como a gente viu, a extensão, transformada Z é uma extensão da transformada de Fourier, certo? Então a gente fez, nos últimos vídeos que foram colocados, a gente tem lá três exemplos, né, de como fazer a transformada Z. Então isso deve abranger aí a maior parte dos problemas que a gente vai ter com a transformada Z, certo? E agora eu vou me aprofundar um pouco mais nos conceitos, falar das propriedades e depois começar a transformada Z inversa, certo? Então já considerando que, que vocês têm condições de fazer já outros exemplos de transformada Z. Então eu coloquei uma lista de exercícios aqui, certo? Que eu vou pelo menos apresentar para que vocês tenham exercitem, né, o, a transformada Z e também exercitem explorar as propriedades e a tabela da transformada, certo? Então, conceitos. Uma coisa que é bastante comum, isso aqui ajuda a gente também a fazer expansão em frações parciais e outras coisas, é a gente representar o nosso sistema na forma ZPK. Então, eu chamo de ZPK aqui zeros, polos e ganhos. O que isso significa? Então, se você voltar um pouco lá para aqueles conceitos de modelagem, de sinais e sistemas contínuos, né, você vai perceber que lá em função de transferência existe o mesmo conceito de zeros, polos e ganhos, que é basicamente você tem o polinômio gerado, né, pela transformada Z, que vai estar em função de Z, como colocado aqui, e você basicamente vai tirar a raiz, as raízes do numerador, vai tirar as raízes do denominador, certo? Então, tirar a raiz de polinômio, você pode usar aí um algoritmo, se for segunda ordem você vai usar Bhaskara, né? Se for ordem superior, aí você pode fazer divisão de polinômios, aí você vai ter que chutar a raiz e dividir o polinômio pelo valor. Se for normalmente uma avaliação, isso é feito com raízes normalmente 1, 2, 3, porque aí facilita o processo. Dificilmente o professor vai botar uma raiz quebrada, porque senão você não vai conseguir fazer com chute, né? E se você for usar um algoritmo para tirar essas raízes, né, você pode fazer a partir dos autovalores. O MATLAB faz assim, né, você pega as raízes, coloca numa forma matricial e depois tira os autovalores. Aí você pega esse polinômio, né, o de cima ou de baixo, joga lá numa forma matricial e depois tira os autovalores. Ou você pode usar um algoritmo numérico, que é o de Newton-Bastreau, que tem implementado aqui no canal, certo? Tem uma videoaula lá de métodos numéricos que eu implemento, então tem um programa lá de como fazer, tirar as raízes usando o método de Newton-Bastreau, certo? Aí você joga lá o polinômio, ele vai dar o resultado, né, das raízes, se as raízes forem complexas, raiz real e todo o restante. E aí você consegue colocar nessa forma aqui de zeros, polos e ganhos. Então, o que é o zero? O zero aqui são as raízes do numerador.
certo? Então estou chamando de zeros, tanto aqui quanto lá em função de transferência contínua. Raiz do numerador são os zeros, certo? E os polos são as raízes do denominador. Então, por que a gente separa em zeros e polos? Porque existe uma conceituação, certo? Que é a seguinte: quando você tira a raiz de um polinômio de coeficientes reais, que é esse caso, certo? Das funções de transferência, os coeficientes são todos reais, ou seja, o B0, B1, B2, B3, Bm são números reais, assim como A0, A1, A2, An são números reais. Então, eu tenho polinômios do numerador e denominador que são raízes, ou tem coeficientes reais, tem parâmetros reais nesse polinômio. Ou seja, o que multiplica ali o z é sempre real, certo? Se isso acontece, a gente só pode ter raízes ou reais ou imaginárias. Quando as raízes são reais, eu tenho uma única raiz. Quando a raiz é imaginária, eu tenho duas raízes complexas conjugadas. Ou seja, eu tenho uma raiz com a parte imaginária positiva e a parte real igual a outra raiz que vai ter a parte imaginária negativa. Ou seja, o número, né, o módulo, vamos chamar de módulo, né, o valor da parte positiva, da parte real, é igual. Não é nem o módulo. O número lá, se o número for negativo de uma raiz, o outro vai ser negativo também. Se o número for positivo, o outro vai ser positivo também. Agora, o número complexo, um vai ser, por exemplo, 2, o outro vai ser menos 2j, né? Complexo conjugado. Por causa disso, certo? Por causa disso, é sempre possível que os polinômios dessa forma apresentado nessa equação, eles sejam divididos em raízes reais e raízes, raízes, polinômios de primeira e segunda ordem, certo? Obviamente, se o polinômio for de segunda ordem, é porque eu tenho raízes complexas. Se o polinômio for de primeira ordem, eu tenho raízes reais. Normalmente é assim que a gente usa, porque nos valores tabelados lá no final, já tem os padrões para quando as raízes são complexas e quando as raízes são reais. Aí facilita um pouco o cálculo da transformada inversa, certo? Mas aqui, por definição, certo? Eu posso dividir sempre em raízes. Aqui eu não estou deixando claro se a raiz é real ou imaginária, mas sempre são raízes, certo? Então, eu posso separar sempre na forma de zeros, polos e ganhos, onde zeros são as raízes do numerador, polos são as raízes do denominador e o ganho é esse B0 sobre A0 aqui, certo? Para colocar o polinômio em uma forma, né, que o primeiro coeficiente ali fique sempre igual a 1, certo? Aí ajuda um pouquinho na nossa análise, porque se ele é sempre igual a 1, a gente facilita, né, algumas coisas lá para frente. Então, resumindo aqui, né, a gente, na definição transformada Z, como a gente já fez até os exercícios para esses sinais aqui, a gente tem a região de convergência sendo dividida em duas partes, né? E, além disso, a gente tem o polinômio representado lá por zeros e polos e ganhos, certo? Que só para fazer a associação
certo? De como ficaria a região de convergência para quando a gente faz com aquele sinal que deu negativo, com o U de menos n menos 1, a gente chama essa de sinal lateral esquerdo, certo? A gente pega e considera só uma parte lá da transformada Z. Então, nesse sinal lateral esquerdo, a região de convergência vai ser essa região que onde o módulo de Z tem que ser menor que o módulo de A, certo? E o sinal lateral direito, a região, ela vai ser aquela que o módulo de Z tem que ser maior que o módulo de A, certo? Aí a gente garante lá a estabilidade e a existência, né, da transformada Z por causa daquelas questões de série. Por que visualizar isso é importante, né? Quando a gente trabalha lá com sinais contínuos, até juntando aqui com a questão de polos zeros, a estabilidade do sistema, ou seja, se o sistema é bibistável, depende muito das raízes do denominador, dos polos, certo? Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer é que eu vou ter uma região que eu posso definir, uma região de estabilidade, porque é a região onde a série converge, ou seja, quando você vai somando o sinal lá e colocando ele, ele não vai para infinito, né? Então tem uma particular importância aqui nesse sentido, certo? Aqui tem alguns exercícios, mas coisa bem simples, né? Então aqui, por exemplo, verifique quantos zeros e polos a expressão possui e quais são eles. Então, aqui dá para ver claramente, né, nesse exemplo, que os zeros dessa expressão é igual a zero. Só tem um zero, né? Um zero porque eu só tenho um z no numerador. Você pega aqui, ó, eu tenho z, né, no numerador. E aí, para que o numerador seja igual a zero, z tem que ser igual a zero. Logo, a raiz é zero. Então, o meu zero é zero. Ou seja, a raiz do numerador, que é o zero, que a gente chama de zero, é igual a zero, certo? E a minha raiz do denominador, dá para ver aqui claramente também que ela é igual a A, né? Porque se eu colocar Z igual a A menos A igual a zero. Logo, eu tenho A como raiz do denominador, ou seja, A é o meu polo. Eu tenho 1, 0, um polo, o zero é igual a zero e o polo é igual a A, certo? Também tranquilo de fazer essa visualização, né? Nesse caso aqui, a gente tem né, o caso em que nós temos raízes no numerador e no denominador, né? Então, isso que vai acabar, né? Eu vou ter que tirar as raízes do numerador e denominador. Então, vou fazer aqui esse exemplo para a gente poder visualizar lá no, no ambiente, certo? Eu não sei se isso facilita ou piora a visualização de vocês, mas aqui é bem cômodo, né, a gente trabalhar com z a menos 2. Então, se você quiser, você pode multiplicar aqui por z ao quadrado, em cima e embaixo, que aí talvez facilite o resultado, né? Se eu fizer isso, esse polinômio aqui, ele vai virar z ao quadrado menos 2z mais 1. E o denominador vai virar z ao quadrado, dá mais um enter aqui, z ao quadrado menos 1. Eu vou botar os quadrados aqui agora. Então tem o z ao quadrado
e o outro z ao quadrado. Aí posso botar a barrinha. Agora fica bem fácil fazer, né? Porque a primeira raiz aqui, ó, do denominador, por exemplo, polos, eu tenho duas raízes no numerador e duas raízes do denominador, né? Porque eu tenho um polinômio quadrático, então eu só posso ter duas raízes. Na primeira você vai colocar a Bhaskara e na segunda você pode tirar diretamente, né? Porque aí o 1 passa para o outro lado e aí eu tenho mais ou menos 1, né? Como raiz do denominador. Ou seja, meu polo ele vai ser mais ou menos 1, mais 1, menos 1, né? E o zero, eu vou mostrar como é que a gente faz isso aqui no Octave, certo? Porque aí a gente pelo menos usa outras ferramentas para poder acrescentar aqui nas nossas habilidades, certo? Então aqui eu estou no Octave Online, certo? Para a gente poder visualizar aqui como resolver as raízes computacionalmente, né? Até porque pode chegar num caso genérico aí que vocês tenham dificuldade de fazer isso, certo? Então é um exercício bem simples para a gente fazer aqui. Eu tenho aqui, né, z ao quadrado menos 2z mais 1, e eu vou tirar a raiz disso aí, certo? Então, aqui eu só pego os coeficientes. O coeficiente é 1, menos 2 e 1, certo? Aqui eu vou colocar roots, não sei se é roots ou root, mas coloco 1, menos 2 e 1. Então deve ser roots. E aí ele vai dizer aqui, ó, tenho duas raízes iguais a 1. É bem simples, né? A gente também pode fazer agora o todo, né? Eu já falei, né? A gente tem duas raízes do numerador, duas raízes do denominador. Se eu fosse colocar lá o denominador, né? Eu tenho 1, 0 e 1. É 1, 0 e menos 1. Né? 1, 0 e menos 1. Que dá mais ou menos 1. Certo? Eu posso tirar tudo, certo? Eu posso fazer assim. Eu tenho uma função de transferência, z vai ser igual a tf z, e aí eu digo período de amostragem, que é qualquer coisa que você saiba que é o período de amostragem do seu sistema, certo? Então eu crio aqui um modelo discreto, e aí eu posso fazer assim, escrevo da forma como está aqui, certo? Então eu tenho z, posso colocar até na forma primeira aqui, né? 1 menos 2z a menos 1, então aqui parênteses, 1 menos z, chapéu menos 1, mais z, chapéu menos 2. Z, chapéu menos 2. Dividido por 1 menos z, chapéu menos 2. Né? 1 menos z, chapéu menos 2. Aí aqui eu posso chamar isso de z, de gz, função de transferência discreta. E aí ele vai criar, né, o modelo já naquela outra forma. Não, vai depender da simplificação aqui, mas talvez o ideal fosse até a gente colocar naquela forma original, certo? É porque aqui tem algumas considerações que podem ser problemáticas aqui, então já vou colocar aqui z, chapéu 2, né? Aqui z e aqui 1. E aqui fica z, chapéu 2, né? Menos. Agora que eu vi que ele faz nessa forma de, pelo menos aqui no Octave, né? E aí é só eu fazer aqui, ó, a função z, pk, zeros, polos e ganhos de gz.
Então não é ZPK, é ZPK data, certo? Uma mudança aí na forma como o MATLAB faz as coisas. Aí, se eu fizer ZPK data, né, você vê aqui que ele tira as raízes no numerador, zeros, do denominador, e além disso ainda me dá o ganho, certo? Do sistema. Então, basicamente esse exemplo é isso, certo? Então eu vou finalizar esse primeiro vídeo por aqui, certo? E aí na sequência eu vou falar um pouco sobre as propriedades, certo? Tanto propriedade da transformada Z quanto as propriedades relacionadas às regiões de convergência, certo? Então fica aí para o próximo vídeo.